Oremos. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque mais uma vez estamos reunidos para abrirmos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito esteja conosco. O teu Santo Espírito, ele inspirou os autores bíblicos como um todo, inspirou também Daniel. Nós estamos estudando o livro de Daniel. E nós imploramos que o mesmo Espírito que inspirou Daniel possa nos iluminar para que nós possamos entender o que o Senhor queria que nós entendêssemos. Fica conosco, abençoe de uma maneira muito especial a família da Edna. O Senhor conhece as perdas que eles tiveram, o Senhor conhece a dor, a angústia. Que o Senhor possa estar com a minha tia, com as pessoas próximas a nós que têm sofrido por causa dessa pandemia. E que todos nós tenhamos a nossa vida entregue completamente nas tuas mãos. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Bom, então, hoje a gente entra no último capítulo do livro. Oi, Dinara, tudo jóia? Hoje a gente entra... Beleza, Juarez? Hoje a gente entra no último capítulo do livro de Daniel. É um capítulo muito interessante. Por que que ele é interessante? Porque ele é um capítulo que ele não fecha ele não fecha completamente a questão, mas ele faz um tipo de fechamento no que a gente vem estudando em todo o livro de Daniel. E o capítulo 12 do livro, eu estou falando assim que ele não faz um fechamento porque o próprio anjo fala para Daniel: ó, Daniel, esse negócio não é para agora não, tá? Você vai dormir, você vai morrer, você vai dormir das suas lutas, e esse negócio é lá para frente, tá? Isso aí tudo que você ouviu lá para frente. Mas o capítulo 12, ele mostra que existirá um encerramento da história da raça humana nesse planeta como nós a conhecemos. Isso o capítulo 12 deixa claro, como já foi dito lá na profecia do capítulo 2. Como que termina a profecia do capítulo 2? A estátua tal, no final tem uma pedra que não é tirada com mão, estabelece um reino. Aí vai no capítulo 7, tem a questão dos reinos, né? Simbolizado pelos animais. E aí depois dos animais, então tem um reino, esse reino jamais passará. É falado novamente. E aí novamente quando fala da Medopérsia com a Grécia, aí fala novamente, e no final disso tudo vai ter um reino, esse reino jamais passará. E aí depois quando fala da profecia falando sobre o destrinchamento ali no capítulo 11, né? Como que aconteceu a questão no capítulo 10 e 11, como que aconteceu a questão da ascensão do Império Romano, dos detalhes do Império Grego, e como conta todos esses detalhes, e num dado momento fala, mas esse reino vai passar, e vai ser levantado um reino que jamais passará. Então, assim, todas as profecias de Daniel levam para um desfecho final com a volta de Jesus. E o capítulo 12, ele mostra exatamente isso. Haverá um desfecho, e ele dá alguns detalhes desse desfecho, como que vai acontecer. Então, hoje, nós vamos ler um pouquinho mais do que o normal, tá? Porque o capítulo 12, primeiro, que ele é pequenininho. E aí, então, a gente pega o capítulo 12 de Daniel e a gente começa a entender que o capítulo 12 fala basicamente sobre o estabelecimento do reino de Cristo na Terra. Cristo vai estabelecer o seu reino. Se eu estiver esperando, ele vai estabelecer o reino. Se eu não estiver esperando, ele vai estabelecer o reino. Se eu quiser que ele venha, ele vai estabelecer o reino. Se eu não quiser que ele venha, ele vai estabelecer o reino. E se eu estiver preparado, ele vai estabelecer o reino. E se eu não estiver preparado, ele vai estabelecer o reino do mesmo jeito. A verdade é que essa promessa
que Jesus faz lá em João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, eu vou e eu vou voltar, virei outra vez. E a promessa da volta de Jesus, que acontece dezenas, centenas de vezes no Novo Testamento, e até mesmo no Velho Testamento, há promessas de que Jesus viria pôr um fim em todo o mal. Essa promessa que se repete dezenas, centenas de vezes, essa promessa novamente é colocada e é estabelecida. E aí, depois de tudo que a gente estudou, das coisas que vão acontecendo, então acontece a desolação, né, a coisa desoladora lá do sacrifício, né? O sacrifício iria cessar, e depois os justos seriam perseguidos, e depois haveria um poder, que esse poder receberia ali um parar, né? Aquela perseguição de 1260 anos, aquilo ali iria parar, e o restabelecimento da ordem, novamente aparecer um povo que defende os mandamentos de Deus, que defende o cumprimento das ordens divinas. Isso tudo vem acontecendo ao longo da história, todos os momentos vêm se estabelecendo, tudo direitinho. E agora no capítulo 12 fala aí dos momentos finais da história da raça humana. Então, depois de tudo isso que Daniel falou que iria acontecer e aconteceu, entramos agora no capítulo 12 de Daniel, que ele começa falando assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Vamos parar até aqui. Bom, algumas coisas que a gente precisa de entender aqui. Apesar de algumas pessoas terem um entendimento que Miguel é um anjo, porque lá no livro de Judas fala a respeito do arcanjo Miguel, o fato é que tem uma série de outros momentos, quando se fala de Miguel como o líder geral do céu. E não existe outro líder, não existe outro supremo do que o próprio Deus. Então, Miguel pelo menos não só na Igreja Adventista, mas tem várias outras denominações que entendem que Miguel é Jesus, é um dos nomes de Jesus. Jesus tem vários nomes: Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Iavé, Messias, que é o Cristo, Jesus, Leão da tribo de Judá, entendeu? Adonai, e aí por diante, o Cordeiro de Davi, Filho do Homem, são vários, como se fossem títulos de Jesus. E Miguel é um outro título de Jesus, isso fica muito claro lá no livro de Apocalipse, né? Que houve batalha no céu, de um lado estava Miguel e seus anjos, quer dizer, Miguel é o grande general, o supremo general, e os anjos dele, do outro lado, Satanás e os anjos, mostrando aí a guerra, né, cósmica entre o bem e o mal, tá? Mas isso aí é um outro estudo, depois a gente pode debruçar um pouquinho nisso, apesar de que não é uma coisa muito simples, mas arcanjo significa, vamos fazer um trocadilho, arcanjo seria o arcanjo, quer dizer, o anjo supremo, e Jesus muitas vezes recebe esse nome na Bíblia, como o anjo supremo, né? O chefe das hostes, o chefe supremo das hostes angélicas. Então, Miguel refere-se a Jesus. E Jesus vamos dizer assim, Jesus incorporado como um grande general, aquele que chega para acabar com a briga. Lembra lá em Daniel, no capítulo 8, capítulo 8, que o anjo fala assim para Daniel: Daniel, o príncipe da Pérsia estava me resistindo. Daniel 8 ou 9.
o príncipe da Pérsia estava me resistindo. Mas Miguel veio e ganhou a parada. Miguel veio e resolveu. Ou seja, Gabriel se apresenta para Daniel, começa a contar as coisas para ele, mas de repente, Gabriel, que é o anjo, quem tomou o lugar de Lúcifer no céu, foi Gabriel. Gabriel, então, que é o anjo supremo da parte angélica do céu, esse anjo, ele falou, eu não dei conta, mesmo indo com a ordem de Jesus. Mas vem, então, Miguel, que é Deus em pessoa, o próprio Jesus Cristo, e então ele resolve a parada. Quando Miguel chega para resolver a parada. É exatamente por isso que Daniel coloca, no capítulo 1, que nesse tempo, quer dizer, depois de todas essas coisas terem acontecido, no tempo final, depois de tudo isso que Daniel falou, Daniel 1, 2, 3, 4, até Daniel capítulo 11, todas as profecias que foram ditas, depois desse tempo, quer dizer, nesse tempo final, se levantará Miguel, o grande príncipe. E por que Miguel, é um outro detalhe interessante, por que Miguel se levanta no capítulo 12 de Daniel? Porque Miguel, no capítulo 8 ou 9 de Daniel, ele se assenta para julgar. Olha que interessante. Quer dizer, Miguel se assenta lá no capítulo 8 ou 9, eu não lembro exatamente onde que fala, mas eu acho que é no capítulo 9. Miguel se assenta para julgar no capítulo 9, e agora Miguel, ele se levanta para resolver a parada. Porque na hora que Miguel chega para vencer, tá? E aí, acontecem algumas coisas. Olha só no versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Aqui introduz uma outra situação também interessante, que é a ressurreição. A ressurreição dos mortos, ela é incompatível com qualquer outra crença em relação aos mortos. Porque se o camarada morreu e foi para o céu, qual a necessidade da ressurreição? Não existe. Se o camarada morreu e ele reencarna, quer dizer, ele aparece de novo no planeta Terra, qual a necessidade de ressurreição? Porque, afinal de contas, o sujeito reencarnou, ele está por aqui. Então, ele está vivo em alguma outra pessoa, ou numa árvore, seja lá o que for. Então, assim, a ressurreição, ela incompatibiliza uma série de outras crenças. E, inclusive, essa questão, eu fiquei assim bem interessado numa palestra do pastor Rodrigo Silva, né? Ele é arqueólogo, pastor, e ele mostrou um livro em que há uma discussão com alguns padres da Igreja Católica, eles discutindo entre si nesse livro, e lá discutindo assim, não é brigando não, discutindo assim, conversando a respeito do assunto. E a conclusão, no final do livro, é que não dá para... Porque a Igreja Católica tem a crença da ressurreição na carne, a Igreja Católica tem essa crença na ressurreição da carne, e tem a crença do purgatório. E eles chegam à conclusão que essas duas crenças são incompatíveis, biblicamente falando, lá no livro. Quer dizer, não é a igreja adventista ou uma igreja evangélica, nada disso. É a própria Igreja Católica mostrando que alguns padres se reuniram, foram estudar o assunto, abriram a Bíblia e chegaram a essa conclusão, que ressurreição e purgatório ou qualquer outra coisa é incompatível biblicamente falando. Esse é um detalhe bem interessante. Depois, se vocês quiserem assistir o vídeo do Rodrigo Silva, ele fala qual que é o estado do homem na morte e ele cita, então, essa situação. Algumas pessoas vão ressuscitar. Vão ter dois tipos de ressurreição. Gente que vai ressuscitar para receber o pagamento, né, da vida eterna, e outros para a vergonha e o horror eterno. Então, é um outro aspecto importante que ele deixa claro. Ou seja, todos nós nos apresentaremos diante de Deus, diante de Jesus, e todos nós só teremos duas opções. Quer dizer, não existe PSDB quando Jesus voltar para estabelecer o reino dele.
ou você é de Deus ou não é de Deus. É exatamente como Jesus falou. Jesus falou assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem em cima do muro. Igual aquela historinha, aquela anedota que eu já contei para vocês, camarada em cima do muro, Deus, o Espírito Santo e Jesus de um lado com os anjos e o diabo com os anjos do outro lado, para poder ver para que lado que o camarada ia. O muro é do diabo, não tem jeito. Então, temos obrigatoriamente que tomar uma decisão, tá? Por quê? Porque só existirá dois lados. E o livro de Daniel, ele mostra que existe um lado que já venceu e que basta que nós busquemos ficar desse lado, nós alcançamos o tão esperado sonho de viver a eternidade com Jesus Cristo. Tá? Então, o livro de Daniel, e principalmente o capítulo 12, ele transborda a esperança, ele mostra a esperança de todas as formas possíveis e imagináveis. Certo? Então, assim, a gente precisa de entender que o livro de Daniel, ele é um livro que ele mostra, ele conta a história do planeta Terra, mas com o objetivo final de nos mostrar que quando a história desse planeta findar, começa realmente a nossa história, vivendo a eternidade com Jesus Cristo. Aqui, ó, cada profecia de Daniel, não importa onde ela começa, tem profecia que começou em Babilônia, tem profecia que começou na Medo-Persa, tem profecia que começou na Grécia. Não importa onde ela começa, ela acaba com a volta de Jesus. Tá? E o capítulo 12 tinha que ter esse fechamento. Tá? Esse capítulo trata, então, dos últimos eventos que seriam estabelecidos aqui, que aconteceriam aqui no planeta Terra, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Está aí o texto que nós acabamos de ler, de Daniel 12 no capítulo 1 e Daniel 12 no capítulo 2. Então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Um outro dado importante que a gente precisa de entender aqui no livro de Daniel é que, assim, vai ter salvos, vão existir salvos e vão existir perdidos. Não existe essa história de que eu tenho uma segunda chance, que não é videogame, não. Morreu é uma vida só. Essa vida tem que resolver agora. Você não tem uma segunda chance. Você pode ter uma segunda chance aqui na Terra em vida. Você sofre um acidente, quase morre, mas quase. Porque se morrer, acabou. Então, a decisão nós precisamos tomar hoje. Isso não é videogame, não. Tem um monte de vida para a gente poder ir vivendo. Então, nós precisamos de viver a nossa vida hoje e tomar uma decisão. Eu vou servir a Cristo ou eu não vou servir a Cristo. Interessante que Deus, ele nos dá livre arbítrio para a gente olhar para o rosto dele, olhar para ele e falar assim, eu não quero saber de você. Deus permite que a gente faça esse tipo de coisa. E nem por isso ele nos persegue e nos mata. Muito pelo contrário. Ele continua buscando a gente, continua batendo, como está lá em Apocalipse 6, que estou à porta e bato. Ele continua buscando. Já Satanás já é bem diferente. Aqueles que não o querem, ele começa a perseguir. Olha o que aconteceu com Jó. Tudo bem, Deus permitiu? Permitiu, mas ele foi atrás. Ele queria arrebentar com Jó, certo? Então, assim, a gente precisa de entender isso. E no final dos tempos, existirão dois grupos extremamente distintos. Um preto e um branco. Preto dos salvos e branco dos perdidos. Eu estou falando isso só para não parecer que é uma questão de preconceito. São dois lados. Não existe tons de cinza na salvação. Ou você é preto ou você é branco. Ou você está salvo ou você está perdido. E o livro de Daniel, ele deixa isso muito claro. Quer dizer, tem duas classes de pessoas que vão ressuscitar. Tá? E aí tem um conselho. Olha o que o versículo 3 diz. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então, sabedoria, e a sabedoria, se nós não temos, nós podemos pedir a Deus, que Ele nos dá a todos, livremente. Então, aqueles que forem sábios,
que escolherem um lado vencedor, Jesus já venceu. Aqueles que escolherem um lado vencedor, esses garantem a vitória. E é exatamente o que ele está falando. Aí o anjo vira para Daniel, no versículo 4, e fala: tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Encerrar não é no sentido é no sentido de fechar, de encerrar aquela discussão. Vamos encerrar a discussão aqui. E sela o livro, quer dizer, fecha isso e coloca um selo nele. Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, olha só, no capítulo 12, versículo 1, Miguel, poderoso guerreiro, se levanta para resolver, tá? Miguel se levanta porque ele estava sentado, tinha um julgamento, no julgamento demonstra tudo que Deus fez pelo povo, tá? E agora a gente vivencia uma situação interessante. Daniel, isso não é para agora, tá? Lembra que Daniel, os 2.300 anos, 2.300 dias, que começa lá quando sai a ordem para a reconstrução de Jerusalém, isso depois, pouco depois de Daniel, ali Daniel, quando deu os 70 anos, Daniel estava vivo, mas aí sai a ordem, um pouco depois, e Daniel, então, e o povo volta e tem a reconstrução, depois disso são 2.300 anos. É claro que Daniel não ia estar vivo nesse período, é um período muito grande, mas aí, olha só, o que ele fala? Então, segundo Daniel, no capítulo 12, nós chegamos nos dias de hoje, com tudo para trás já aconteceu. Já teve o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano pagão, o Império Romano religioso, a perseguição religiosa dos 1260 anos, todo o processo que aconteceu, mudança da lei, mudança do tempo, tudo que nós já estudamos, né, no livro de Daniel, e depois de todas essas coisas, aí acontece isso aqui, nós estamos no dia de hoje, tá? E o que tem para acontecer? Bom, nós temos um período em que Daniel fala assim, olha esse texto aqui, do capítulo 4. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Algumas pessoas interpretam, não está errada essa interpretação, que a ciência, o conhecimento se multiplicaria. Ou seja, chegaria num tempo em que a ciência seria violenta, como, por exemplo, aviões voando pelo céu, foguetes indo para fora do planeta Terra, e assim, o sujeito conseguindo ver o átomo com um microscópio. Isso aí é uma ciência fora do comum. Tem algumas... conseguindo clonar outro tipo de coisa. Quer dizer, algumas pessoas colocam essa questão do saber se multiplicará como o saber, o conhecimento, porque tem algumas traduções que diz que o conhecimento se multiplicaria. Mas, no original, a interpretação que seria mais correta seria que o conhecimento a respeito desse livro, do livro de Daniel, se multiplicaria. Então, chegaria o tempo em que muita gente conheceria o livro de Daniel. Muita gente gostaria. Olha aqui, olha o que aconteceu. Olha aqui, até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão. Isso vão esquadrinhar o quê? O livro de Daniel. Vão aprender a respeito de como que a história se desenrolou até o dia de hoje e como ela vai acabar. Quer dizer, o saber, o conhecimento a respeito deste livro se multiplicaria muito. Essa é uma interpretação muito mais aceita pelos teólogos da atualidade. Uma interpretação que diz exatamente dentro desse aspecto. Então, nós chegamos no dia de hoje. O conhecimento do livro de Daniel, ele é um conhecimento pleno. O conhecimento que eu tenho do livro de Daniel não é um conhecimento que eu adquiri sozinho. Eu busquei de um monte de outras fontes. O livro de Daniel já foi estudado. Lembra que eu mostrei para vocês o livro de As Profecias de Daniel, de Isaac Newton? Foi publicado em 1700 e pouco. Naquela época, só Isaac Newton fez essa publicação. Ou seja, não tinha
o saber não tinha se multiplicado, o conhecimento do livro de Daniel não tinha multiplicado. Tinha um camarada só que deu conta de estudar e entender. Hoje, existem milhares, centenas, dezenas de pessoas que estudam o livro de Daniel e compreendem, e dezenas, centenas de pessoas que querem estudar o livro de Daniel. Então, assim, esse texto está falando que chegaríamos num tempo em que o conhecimento se expandiria. Não somente o conhecimento científico das coisas, né, incríveis que a ciência faz para a gente, mas também a questão do conhecimento do livro de Daniel e principalmente essa interpretação. Tá certo? E aí, Daniel olha, vê um camarada, né, vestido de linho, um homem, tá? E ele pergunta, olha, quando é que essas coisas vão acontecer? Essa é uma pergunta que muita gente se faz e faz o tempo todinho. Olha aqui, ó. Aí olha a resposta do homem, no versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos lá, o que significa isso? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, do ponto de vista de escritura bíblica e profecia, são 360 dias, um ano judaico. Um ano judaico não tem 365 dias, tem 360. Então, são 360 dias. Tempos são 2 anos. Quer dizer, 360 mais 360. E metade de um tempo. Metade de um ano. Então, isso em dias, do ponto de vista profético, seria 360 mais 720 mais 180, o que totaliza 1.260 anos. Então, o que a profecia está dizendo é que quando que começaria a acontecer essas coisas? Depois dos 1.260 anos de perseguição. É isso que essa profecia está dizendo, tá? Um tempo, tempos e metade de um tempo. A gente já viu essa profecia que ela tem lá no Apocalipse. A gente já viu essa profecia como uma profecia de 1.260 dias, um dia na profecia, um ano, então 1.260 anos. A gente já viu isso, inclusive, no livro de Daniel. E o anjo reafirma, olha, depois dessas coisas. Só que esse tempo de 1.260 anos, para aqueles que lembram, ele terminou em 1798. Tá? Então, de lá para cá, o que o anjo falou? A qualquer momento. A qualquer momento. Aí, olha só que interessante. Olha o versículo 8. Daniel fala assim, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Aí, olha a resposta. Quer dizer, a pessoa fala, quando que vai ser isso? Ah, não, ó, depois lá de um tempo, metade de um tempo, isso aí as coisas vão acontecer. Não, mas não entendi. Quando exatamente vai acontecer? Aí olha a resposta. Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem é sábio? Sábio é aquele que busca sabedoria divina. O perverso é aquele que não quer saber de Deus, é o que a Bíblia diz. O perverso não quer saber de Deus. Então, você percebe claramente que aí ele continua dizendo, olha, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Aí, olha só, o Daniel pergunta, quando que vai acontecer essa coisa? Não tem uma resposta clara. Aí ele pergunta de novo, não, mas quando que vai acontecer? Ainda não tem uma resposta clara. Por que isso? Essa resposta está lá no livro de Atos. Pode abrir, quem tiver com a Bíblia aí, lá em Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1, versículo
a partir do versículo 6. Ato 1, a partir do versículo 6. Olha só, novamente a pergunta. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não existe base bíblica para se definir período da volta de Jesus. Por isso que o anjo, por isso que é tão vago a resposta que Daniel recebe. É uma resposta vaga. For bem-aventurado quem espera, bem-aventurado quem busca, bem-aventurado quem persevera. Bem-aventurado, quer dizer, feliz é aquele que espera até 1335 dias. Mas quem vive 1335 dias? Ninguém vive 1335 dias. Quem vive 1290 dias, que são 1290 anos? Ninguém vive esse tempo todo. Então, isso aqui é para demonstrar o seguinte: depois desse período, as coisas vão acontecer. Então, esse período terminou, esse 1290 dias e 1335, a gente precisa de abrir um paralelo. Eu acho que é o próximo, deixa eu passar aqui rapidinho, que eu acho que é o próximo slide aqui, eu não sei, não, né, não. Eu vou ter que fazer assim, verbalmente, porque eu não separei esse slide. Olha só, não se tem uma data, isso aparece aqui no livro de Daniel e só, não tem uma data que diz quando que começa isso. Não tem, tá? Existem alguns indícios. A interpretação mais aceita, aí olha só o que eu estou falando para vocês, a interpretação mais aceita, ela diz o seguinte, olha só: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, quando a gente ouve isso aqui, é a mesma frase que já se falou em outro local do livro de Daniel. Lembra? Quando vires a abominação, desolação do que falou o profeta Isaías, o profeta Jeremias, quem entenda. Então, assim, o que é essa abominação desoladora? A gente volta lá no santuário. É querer substituir Jesus como o substituto do ser humano, o intercessor do ser humano e o substituto do ser humano na salvação. Ou seja, o ser humano não pode fazer nada para se salvar. Só pode buscar em Cristo. Então, olha só, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, que sacrifício diário? Lá do santuário. Lembra fazer o sacrifício todo dia? Então, quando esse sacrifício diário fosse retirado e posta a abominação desoladora, o que é a abominação desoladora? Quer dizer, o sacrifício diário representa a Cristo morrendo na cruz do Calvário. Esse é retirado e é posto uma abominação desoladora. O que é isso? É colocado alguma coisa em substituição a esse tipo de coisa, ao sacrifício que é feito. Certo? A partir desse momento, então, são 1290 anos. O ano 1290 anos tem o início. Isso acontece por volta do ano 508, mais ou menos. Quando, aí não é aqui no santuário terrestre, tá, gente? Aí é quando Roma, o Império Romano religioso, define que Jesus não é o único intercessor, que a intercessão de pecados pode ser feita por uma outra pessoa. Tá? Isso foi estabelecido. Isso começou a ser estabelecido em 508 da nossa era. Terminou de ser estabelecido em 538. Em 538 da nossa era, começa os 1260 dias de perseguição religiosa. Se você pegar 1290 dias, que são 1290 anos, quer dizer, 30 anos antes, começou. O período de 508 a 538, historicamente, é conhecido como o período em que foi feita a transição para acabar com a ideia de que Jesus é o sacrifício, e esse sacrifício é um sacrifício diário, e que ele é o único intercessor, e o estabelecimento de uma outra coisa. Isso não acontece da noite para o dia. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que todos nós que aqui estamos vivemos o período da URV,
que virou o real. O período da URV foi um período de transição. Ele durou algum tempo, alguns meses, até que ele virou o real. Até então, não foi assim do tipo, eu não lembro nem qual era a moeda, se era cruzado novo, cruzeiro novo, não lembro qual era a moeda. Mas dessa moeda para o real, houve um período de transição. Por quê? Existe um período de adaptação, um período de estabelecimento. Esse período de estabelecimento da abominação desoladora, isso não é coisa que aconteceu da noite para o dia. A partir de hoje não tem mais ponto final, lacra a data aí, pronto. Não, isso vai sendo feito devagarzinho, vamos mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali. E isso começou a ser feito em 508. Por isso a questão dos 1.290 dias, que termina exatamente em 798, o mesmo período que termina os 1.260 dias. Aí vem o anjo e fala assim, feliz, bem-aventurado, é o que espera 1.335 dias. Por que esse daí? E quando que isso começa? Não fala. Se não fala, a gente tem que imaginar, supor, que o início dos 1.335 dias seja o mesmo início dos 1.290 dias. Então, nós estamos falando que você acrescenta mais 45 anos a 1.798. Quando você acrescenta aí 45 anos a 1.798, você chega em 1843. E o que aconteceu em 1843? Em 1843 foi o grande, o alto, o grandioso clamor: Jesus vai voltar. Foi o período dos mileritas. Os mileritas precederam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o clamor Jesus vai voltar. E tem um detalhe, algumas pessoas pensam que só o movimento milerita, em 1840, Miller começou a pregar em 1833, mas em 1843 foi o auge, tá? Em 1843, a gente pensa assim, não, só o movimento milerita existiu? Nananina, não. Existiram vários movimentos pelo mundo. Quando a gente para estudar, existiram vários movimentos pelo mundo todo falando: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Isso é justamente o que o apóstolo, o que o anjo fala para Daniel. Olha, feliz, bem-aventurado, aquele que espera 1.335. Essas pessoas serão bem-aventuradas. Eles vão viver esse momento. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aí o anjo já faz um alerta para Daniel. Tu, porém, Daniel, olha aqui, ó, segue o seu caminho aqui até o fim, porque você vai ter um fim. Pois descansarás ao fim dos dias e levantarás, quer dizer, você vai ser ressuscitado depois para receber a sua herança. Mais um outro indício que quando a pessoa morre, ela não vai para o céu. Porque olha só, pois descansarás ao fim dos dias e te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, enquanto Daniel não levantar do pó da terra, ele não recebe herança. Então não tem como ele estar no céu, porque se ele estivesse no céu, ele já teria recebido herança. Tá? Ó, você vai morrer e depois você vai ressuscitar e aí você vai receber a sua herança. Bom, mas aí a gente chega, depois que passou esse movimento de pregação do evangelho, nós chegamos nos nossos dias. Nós chegamos nos nossos dias. E aí a gente precisa, nós vamos estudar o livro do Apocalipse e apesar da gente ter terminado o livro de Daniel, o livro do Apocalipse é quase que uma continuidade do livro de Daniel e nós vamos entrar agora em algumas coisas que o livro do Apocalipse deixa claro para a gente que ainda vai acontecer. O livro do Apocalipse diz que vai chegar um momento em que vai existir uma chuva serôdia. Essa chuva serôdia, é assim, na época de Israel, existiam duas chuvas. Uma chuva chamada chuva temporã. Era uma chuva que ela acontecia fina e constante, irrigava o solo, deixava o solo bom para plantar, para o grão, para o produto da terra florescer e etc. E depois, quando o grão estava quase perto de ser colhido, quer dizer, a lavoura estava perto,
caiu uma chuva. Essa era uma chuva torrencial, uma chuva forte, que amadurecia o fruto para que ele pudesse ser colhido. Os estudiosos, a gente encontra isso claramente, que o Pentecostes, que foi o período em que os discípulos saíram pregando e batizaram 3.000, depois 5.000, depois uma grande multidão incontável, foi o período da chuva serôdia. E essa chuva, ela nunca mais parou. Tanto é que todos os dias, dezenas, centenas, milhares de pessoas estão buscando o Senhor Jesus. Isso é o Espírito Santo sendo derramado sobre a terra. E isso vai continuar até o dia que vai cair uma chuva torrencial. E aí, uma série de pessoas que estavam ali meio indeciso, elas vão ter que tomar a decisão, porque esse é o último momento. Qual que é o perigo de esperar? E se eu esperar esse momento e decidir lá, dá certo? Dá, 100%. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, se eu morrer amanhã? Se eu morrer amanhã, Jesus voltou para mim. Lembra que não é videogame? Não tem a segunda vida? Nem a terceira, nem a quarta? Então, assim, hoje nós temos que tomar decisão, porque a gente não sabe o dia da manhã. E todas as vezes que alguém tentou perguntar para o anjo, tentaram perguntar para Jesus, e Jesus vira e fala assim, isso não é problema de vocês, não. Quem responde isso em Atos, no capítulo 1, 6 e 7, é o próprio Jesus que responde, isso não é problema de vocês. Vocês precisam de focar no que interessa. Então, vai ter uma queda do Espírito Santo para que muitas pessoas tomem a decisão. Vai ter um decreto governamental, vai existir esse decreto governamental, nós vamos ver no livro do Apocalipse. Tudo que eu estou falando, vocês têm que acreditar pela fé. Depois nós vamos estudar lá no livro do Apocalipse. Vai existir um decreto obrigando a todas as pessoas a adorarem a Deus no domingo, que domingo seja o dia de guarda. Obrigatório, por decreto. Vai existir um alto clamor. O que é isso? As pessoas pregarão dia e noite sem pensar em mais nada. Nós não vamos pensar nem em trabalhar direito. Nós vamos pensar em falar, olha, está acabando, é agora, vamos tocar o último momento, porque está acabando. Depois nós vamos ter momentos em que Satanás vai tentar enganar a raça humana, para tentar desviar pessoas. Vai falar, eu sou Jesus, eu vim aqui, vai personificar a Cristo. Logo depois desse momento, tem o que a gente chama, a Igreja Adventista principalmente chama de fechamento da porta da graça. O que é isso? Não é uma porta, não é igual a porta da minha casa. Porque a graça é a salvação de Jesus Cristo. Quando Jesus não estiver mais disponível, lembra que a gente leu lá em 1 João 2, 1 João 2, o apóstolo João fala bem carinhosamente assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O fato é que Jesus não ficará como advogado para sempre. Ele um dia será juiz. Ele vai tirar a veste de advogado e vai colocar o veste de juiz. No dia que ele tirar a veste de advogado e colocar a veste de juiz, é o que a gente chama de fechamento da porta da graça. Não tem mais intercessor. Acabou. Aquele que estiver salvo, está salvo. Quem estiver perdido, está perdido. Logo depois disso, acontece as 7 últimas pragas. Logo depois, tem um decreto de morte para todos aqueles que são íntegros à Bíblia, à palavra de Deus. Temos um período chamado período de angústia de Jacó. Nós vamos estudar o que é isso. Tá? É um período, sim. Será que eu estou perdoado? Será que eu estou perdido? Será que eu não estou? Um período de angústia, um período de incerteza. Algumas pessoas passarão por um período de angústia quando tivermos tribulações. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de tribulações. Muitos de nós estamos enfrentando vários tipos de angústia. Alguns com perda de parente, alguns por ficar trancado dentro de casa, alguns pelo medo do vírus, pelo medo do que pode acontecer consigo mesmo. Nós estamos vivendo uma tribulação. Nós estamos vivendo uma angústia hoje. Só que não é a angústia que a Bíblia chama de angústia de Jacó, tá? É uma angústia menor. E
haverá o livramento dos salvos. Os salvos serão livres, libertos pelo Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, Jesus volta. Ele volta, leva para o céu. Deixa eu tirar aqui da frente o... nos leva para a eternidade, para uma nova vida. E os ímpios? Os ímpios ficam aqui na terra, mortos por um período de 1000 anos. Logo depois da segunda vinda de Cristo, os justos vão para o céu, os ímpios ficam aqui na terra, mortos. Satanás fica preso pelas circunstâncias. A vida do diabo é tentar a gente, complicar a nossa vida. Não vai ter ninguém aqui no planeta Terra, todos mortos. Os salvos estarão na nova terra durante 1000 anos. No final de 1000 anos, Jesus volta. E lembra do que o anjo falou para Daniel? Alguns vão ressuscitar para a vida eterna. Aqueles que ressuscitam a primeira ressurreição. Tá? E isso em Daniel, no capítulo 11, o anjo fala assim, bem-aventurados os que ressuscitam na primeira, que fazem parte da primeira ressurreição. Acho que é o capítulo 11 mesmo. E porque a segunda ressurreição é a ressurreição depois dos 1000 anos, é a ressurreição dos ímpios. Eles ressuscitam para receber a paga da eternidade. E aí eles recebem a morte eterna. Não é que ele fica eternamente morrendo, a gente morre uma vez só, mas a consequência é eterna. É por isso que quando fala lá em Apocalipse sobre o fogo eterno, não é que vai ficar queimando eternamente, é que é consequência eterna. Hoje, se eu morrer, eu vou ser ressuscitado, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Mas quando se por acaso eu não estiver salvo e eu morrer eternamente, nunca mais haverá ressurreição. Nunca mais existirá Eli. Eli, nem lembrança do universo, o universo não vai ter do Eli. E os meus parentes que forem para o céu? Vai chegar um dado momento que Deus vai tirar da memória deles, porque seria um sofrimento muito grande. Você passar a eternidade lembrando. Já pensou? Eu passar a eternidade lembrando que, sei lá, que um parente meu, um amigo muito chegado, não foi para o céu. Deus deu todas as oportunidades e ele não quis ir para o céu. Isso seria uma angústia eterna. E Deus não vai fazer isso. Tá? No livro do Apocalipse nós vemos Jesus falando que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então não vai ter nenhum tipo de pesar na eternidade. E aí, o que acontece então? A gente continua vendo. A gente percebe que tem a segunda vinda de Jesus, a primeira ressurreição na segunda vinda de Jesus. Depois acontece a eternidade na nova terra, depois dos 1000 anos. E depois da segunda ressurreição. Primeira ressurreição, ressurreição dos justos, 1000 anos, justos no céu, ímpios mortos aqui na terra. Depois de 1000 anos, os ímpios são ressuscitados. Toda a carne, todos os seres humanos, de todos os tempos, se ajoelharão diante de Deus. Todos nós vamos estar na presença de Deus um dia. Quer queiramos, quer não. Você sabe qual que vai ser a única diferença? Muitos estarão dentro da cidade santa e muitos estarão fora da cidade santa. Todos nós encararemos a Jesus e todos nós nos ajoelharemos diante de Deus, tanto ímpios quanto justos. A diferença estará onde nós estaremos. E aí nós precisamos decidir onde nós vamos estar, do lado de dentro ou do lado de fora. Esse é o X da questão. Ou dentro da cidade, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, ou do lado de fora. E aí nós vamos viver a eternidade. Tá? Todas as outras coisas aqui nós já estudamos. E aí, ó, os 1260 anos aqui, ó, os 2300 tardes e manhãs, que começou em 457 a.C., foi até 1844. Os 1260 anos, perseguição, começou em 538. E aí a gente encontra os 1300, 1200 e 1290 anos, começando lá na abominação desoladora, quando começa a ser eliminado o sacrifício de Jesus, né? Jesus como intercessor e o único intercessor entre Deus e o homem, é o que a Bíblia diz. E aí isso termina em 1798, com a queda, quando Napoleão invade, né?
Quando Napoleão ele pega, invade o Vaticano e prende, aprisiona o Papa, e ele retira o poder completamente, toma todas as terras do Papa, e isso acontece em 1798. E os 1335 dias, eles terminam justamente em 1843, que é o período onde começa a grande pregação do Evangelho de que Jesus iria voltar. E quem vai ver Jesus? Olha o que o anjo fala para Daniel. Daniel, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro? O livro da vida, o livro do Cordeiro. Como que faz para ter o nome lá? Sabe como que faz? Você pede a Cristo. Fala assim, eu quero ter meu nome no livro. Ou você fala para Cristo, eu não quero ter meu nome no livro. Ou você não fala nada. Porque se você não falar nada, você não tem um nome inscrito no livro. Só tem o nome inscrito no livro aquele que pede para ter o nome inscrito no livro. Por isso nós temos que orar, falar, Senhor, eu quero ter o meu nome inscrito no livro. E quando chegar amanhã, falar, Senhor, mantém meu nome no livro, não mudei de ideia. E depois de amanhã, Senhor, continuo querendo manter o nome. Ah, eu posso não falar? Vai fazer igual o camarada, que a esposa, acho que eu já contei isso para vocês. A esposa reclamou para ele que ele nunca falava para ela que ele amava. Mas você nunca fala que me ama, é um absurdo. A gente já está casado há 20 anos. Você nunca me falou, você não me falou. Aí ele virou e falou assim, você lembra quando nós casamos? Que eu prometi que nós ficaríamos toda a vida e que eu te amava? Eu falei, lembro. Pois então, se eu mudar de ideia, eu te aviso. 20 anos não falar para a mulher que amava. Uma mulher não consegue viver assim. Não sei como essa aguentou 20 anos também. Isso é piada. Porque uma mulher, se o marido não falasse para ela, não falar para ela, pelo menos, sei lá, uma vez por dia que a ama, essa mulher chega uma hora que ela desiste. Mas na piada ela aguentou 20 anos. Com Cristo é isso. Nós temos que falar para ele todo dia, Senhor, eu te amo, Senhor, não tira meu nome do livro. O salmista fala isso. No Salmo 139, o salmista fala isso. Não, no Salmo 51, melhor dizendo. Salmo 51, eu vou mostrar para você. O salmista deixa isso muito claro. Olha aqui, ó. Cadê? Eu não vou achar, não. Não é no Salmo, não é no Salmo 50, deve ser no 139 mesmo. Mas o salmista fala assim, Senhor, não tira o meu nome do seu livro. Eu não quero que o Senhor retire o meu nome do seu livro. Não faça isso comigo. Por quê? Porque todos os dias nós precisamos dizer, Senhor, quero continuar com o meu nome no livro. Todos os dias nós precisamos de aceitar a Cristo. Todos os dias, para que nós possamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus, há uma necessidade de sermos cristãos ativos, não cristãos passivos, cristãos ativos. Aquele tipo de cristão que ama a Cristo, que faz a vontade dele, que conta para os outros qual que é a vontade dele, conta para os outros o que Cristo fez, o que ele faz e o que com certeza ele fará na nossa vida. Esse é o tipo da pessoa que fala todos os dias para Cristo, Senhor, eu quero ter o meu nome inscrito no livro da vida. E quando chegar amanhã, Senhor, eu quero que o Senhor mantenha o meu nome lá. Eu quero continuar fazendo a tua vontade, eu quero que o Senhor continue me ajudando a viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Não a vida que o apóstolo Paulo, ele chega num dado momento e fala assim, olha, o viver que eu agora vivo, eu já não vivo mais na minha carne. Aí ele fala assim, eu já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Esse tem que ser o nosso desejo, esse tem que ser o nosso pedido. Fala, Senhor, eu quero te ver voltando nas nuvens dos céus. E esse é o tempo em que ainda a porta da graça, quer dizer, a graça de Jesus Cristo para a salvação, ela ainda está disponível. Mas um dia essa porta se fechará. E quando essa porta se fechar, infelizmente, não tem mais o que fazer.
Eu gosto muito de assistir umas séries médicas. E eu já vi algumas situações em séries médicas, situações que podem até corresponder com a realidade, que é quando, às vezes, uma pessoa está bem, está conversando, mas os médicos sabem que não tem como salvar aquela pessoa. Entendeu? Não há o que possa ser feito. Por mais que eles queiram, por mais que a pessoa esteja ali, faz alguma coisa, tenta, não tem jeito. Não tem jeito. E eu me lembrei, por exemplo, de um episódio que aconteceu há, sei lá, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, com um toureiro na Espanha. Eles colocam uma faca, né, no chifre do touro, e um dos toureiros famosos da Espanha estava toreando lá, estava numa tourada lá, toreando lá um touro, e o touro deu uma chifrada nele e pegou na artéria femoral, um local que é inoperável. Pegaram ele depressa, levaram para os bastidores. Quando chegou lá, que foram tentar, viram que a artéria femoral, quando ela se rompe na altura da virilha, ela entra para dentro e é impossível encontrá-la. Se romper mais baixo na perna, normalmente eles amputam a perna, porque aí tem como, amputando, salvar a vida. Mas pegou justamente na virilha dele. E conta a história que durante 20 minutos ele ficou conversando com a esposa, se despedindo da esposa, dos filhos, e ninguém podia fazer nada. Sabiam que ele iria morrer. Quando Jesus sair do santuário, lembra que em 1844 ele passou do santo para o santíssimo e começou a nos julgar? Quando ele sair do santíssimo, só existe salvação enquanto Cristo estiver dentro do santuário. Na hora que ele sair do santuário, a porta da graça fechou. Jesus tira as vestes de advogado e coloca as vestes de juiz. E aí, queridos, quem estiver salvo, continua salvo. Quem estiver perdido, continuará perdido, sem chance. Então, que Deus nos abençoe para que nós não olvidemos o tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo de possibilidade de salvação. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê uma boa noite de descanso e nos ajude a entender que estamos disponíveis. A salvação está disponível para nós hoje, mas ela não ficará para sempre. Tá? Isso é uma pergunta. Vai ser. É uma afirmação ou é uma pergunta? Ou vai ser sangrento? Quem perguntou. Uma afirmação, né? Vai ser sangrento, né? Sim. Né? Infelizmente. Por quê? Porque os poderes do universo se abalarão. Eu não sei quantos tiveram oportunidade de ver aquela explosão no Líbano. Eu fiquei... Sim. Gente, sério mesmo. Vocês viram? Lembra, quem assistiu, viu que teve uma nuvem vermelha. E eu quis entender por que tinha aquela nuvem vermelha. Vocês viram que arrancou um pedaço de terra monumental? Hoje eu estava vendo uma ilustração, sabe aqueles negócios que a camarada faz assim, antes e depois? Coloca lá para você correr. Eu vi hoje numa TV, o antes e depois. A foto do mesmo lugar, pelo Google. Então, o antes e depois. O mar invadiu, porque tem um buraco pela explosão, a magnitude. Quer dizer, aquela terra ela foi toda jogada para cima, de forma assim absurda. Então, isso aconteceu por causa de uma explosão de 2.750 toneladas de nitrito. E quando os poderes do planeta Terra, as forças da natureza, que são absurdas, quando essas forças estiverem completamente em convulsão, porque será o momento final da história desse mundo, quando as pragas forem derramadas, as 7 últimas pragas da Apocalipse fala, quando todo esse juízo vier, infelizmente, para aqueles que não estiverem com Cristo Jesus, infelizmente será assim sangrento. Mas para nós, o próprio Jesus ele fala: olha, quando você vir coisas terríveis acontecendo, em vez de você abaixar a cabeça e ficar cabisbaixo e triste, levante a sua cabeça, exulte,
porque a vossa redenção se aproxima. Quando exatamente é? Não tem como a gente saber. Lembra que o próprio Jesus falou, vai cuidar da sua vida e para de preocupar com o dia e a hora. Mas o período em que sim, está mais próximo, isso a Bíblia deixou claro, e nós estamos vivendo algumas das coisas desse período. Até porque, do ponto de vista profético, depois nós vamos estudar Apocalipse, mas eu posso adiantar para vocês que, do ponto de vista profético, só existe uma profecia a ser cumprida de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Vou ler para vocês. Está lá em Mateus, no capítulo 28, eu acho que é aqui mesmo. Mateus, no capítulo 28. Não, nessa não. Eu perdi já. Jesus fala assim, e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, ó, no versículo 24, aprendei da parábola. Vocês vão achando aí para mim. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho de todas as pessoas, então virá o fim. É a única profecia que falta. A única profecia que falta é todos saberem que Jesus Cristo é o Criador, Jesus Cristo é o nosso mantenedor e que Jesus Cristo vai voltar. A partir do momento que todos tiverem, ou em menor ou em maior grau, esse conhecimento, acabou. Jesus volta e põe fim a todo o sofrimento que, inclusive, nós estamos vivendo nesses últimos dias. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite bem feliz. Vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela nos deixou muitas orientações, e as coisas que lá atrás o Senhor revelou para Daniel, nós hoje temos a oportunidade de ver, presenciar ao longo da história que tudo aconteceu exatamente da maneira que o Senhor predisse. E agora, Pai querido, nós temos uma plena fé, uma plena certeza que o Senhor continuará cumprindo e que aquela pedra que esmiuçou todos os reinos, muito em breve ela será lançada no planeta Terra e o Senhor estabelecerá um reino que jamais passará. E nós estamos aqui nessa noite para implorar ao Senhor que o Senhor nos aceite como seus súditos desse reino. Que nós vivamos a nossa vida aqui na Terra, tenhamos os pés aqui na Terra, mas que os nossos olhos, o nosso pensamento esteja focado na eternidade. Por favor, fica conosco, cuida de cada um de nós, cuida das nossas angústias, cuida das nossas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam dificuldades físicas, emocionais. Por favor, cuida de cada um de nós. Nós pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, moçada,